eu queria falar da reforma tributária. Mas eu não quero entrar nos detalhes da reforma tributária, porque é difícil pensar uma coisa mais chata do que os detalhes de uma reforma tributária. O que a gente quer de uma reforma tributária é justiça e redução, se possível, num tempo razoável, de carga tributária, porque um país emergente ou um país em desenvolvimento não pode ter a carga tributária do país resolvido. Não dá para ter a carga tributária da Suécia, não dá para ter a carga tributária da Finlândia, da Noruega. Não dá, não dá. Porque lá eles já fizeram tudo, a começar pela renda per capita, que é altíssima, entregam para a sociedade tudo, um serviço de educação de qualidade, um monte de coisa, e é evidente que a carga tributária lá é altíssima. Aqui, como é que a gente vai produzir se a gente fica arrancando da sociedade cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro? É um sócio desonesto. Não trabalha e arranca o dinheiro. Prejudica e arranca o dinheiro. Depois diz que está fazendo um monte de trabalho bacana. Alto lá, alto lá. É de se perguntar se está mesmo. Mas eu quero falar da reforma tributária para dizer que estão tentando fazer a gente de trouxa na discussão da reforma tributária. De trouxa. Os políticos brasileiros estão fazendo a gente de palhaço. E isso não é justo. E por que eu digo que eles estão fazendo a gente de palhaço? Ontem teve uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, presidida pelo conhecidíssimo Davi Alcolumbre, notório Davi Alcolumbre, que abriu a reunião às 10, e às 10h47 ele encerrou a reunião dizendo: são 10h47, estamos aguardando desde as 10, como é nítida a falta de quórum, está cancelada a reunião do dia de hoje. Acabou a reunião da reforma tributária de ontem. O Eduardo Braga, senador, integrante da mesma comissão, disse: olha, hoje não houve entendimento, e na ausência de entendimento não teve votação. Claro, não houve nem reunião. E essa proposta, que deveria ser discutida, do relator Roberto Rocha, senador, é uma proposta que teve na pauta da CCJ em 16 de março. Ou seja, ontem, 6 de abril, reunião anterior, 16 de março. Quase um mês. Aí, entre fevereiro e março, fevereiro tinha sido a reunião anterior, na reunião de fevereiro o relator tinha lido o texto que ele ia preparar, e teve o compromisso do presidente da CCJ, do Davi Alcolumbre, de colocar a matéria em votação logo depois da semana do Carnaval. Ou seja, a reunião que ele abriu e fechou. Aí no 16 de março, reunião seguinte a essa de fevereiro, ele apresentou, ele pegou a proposta, tinha 28 emendas, 251 sugestões para a reforma tributária. Como é que você vai conseguir fazer uma reforma tributária se no momento em que você tem que votar aparecem 251 sugestões? Bom, o papel do relator é conciliar? Sim, mas nós vamos ver aqui por que eu digo que estão fazendo a gente de trouxa. No ano passado, fevereiro, março do ano passado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu uma declaração dizendo que em outubro do ano passado, não outubro desse ano, outubro desse ano tem eleição, outubro do ano passado, votaríamos a reforma da tributária. Na Câmara e no Senado, hein? Ele saiu de uma reunião com Arthur Lira, presidente da Câmara, prometendo que em outubro haveria a votação da reforma tributária. Como a gente viu, não houve votação nenhuma. Aconteceu a reunião de fevereiro, de março e agora essa de abril, que foi encerrada sem que sequer tivesse começado. Pelo simples fato de que não apareceu ninguém. Não deu quórum, né? Bom, e aí a gente volta no tempo, o que confirma esse sentimento de que a gente está sendo feito de trouxa. 27 anos atrás, 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso apresenta uma proposta de reforma tributária. Agora as PECs têm número 110, 45 e tal, aquela era 175. Bom, recebeu 8 propostas, aliás, 98 emendas, das quais 3 emendas propunham a alteração completa do nosso sistema tributário. Vê se tem cabimento. Completa, uma faxina, tudo diferente. Isso como emenda de uma proposta feita pelo governo.
Aí o relator, que era um deputado, criaram uma comissão especial, o relator, essa proposta surgiu em 95. Em julho de 96, ou seja, 1 ano e meio depois, ele apresentou um relatório que foi modificado em outubro. Aí em setembro de 97, gente, 95 apresenta uma proposta. Em julho de 96, o relator apresenta o relatório. Em outubro de 96, ele é modificado. Aí em setembro de 97, olha isso, vai à Câmara dos Deputados o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Pedro Parente, para dizer que a tal PEC 175 já não interessava mais ao governo. E apresenta uma outra proposta de reforma tributária, que passou a ser conhecida como proposta Pedro Parente. Isso em setembro de 97. Aí no final de 98, olha isso, surge uma nova proposta, porque aquela que era a proposta Pedro Parente não vingou, reação dos estados, reação dos municípios, apresentaram uma nova proposta que se assemelhava à primeira, a 175. Aí, em agosto de 99, olha isso, agosto de 99, então 95, 96, 97, 98, 99, 5 anos depois, quando está para a Comissão Especial de Reforma Tributária na Câmara, o Ministério da Fazenda solta uma nota detonando a reforma 175, a PEC 175, que foi sepultada em agosto de 2000. Olha que palhaçada. Aí o Lula toma posse. Então, Fernando Henrique, de 95 a 2000, uma palhaçada envolvendo a reforma tributária no Congresso Nacional. Sendo que desde 89 nós estamos falando disso. Por que desde 89? Porque o nosso Código Tributário é de 66, veio a Constituição Brasileira em 88, desde 89 nós estamos falando de fazer ajustes para fazer uma realidade tributária um pouco mais civilizada para o Brasil. Lula toma posse em 2003. Primeiro ano, apresenta uma proposta tributária, aí a PEC 41. Esses números, só para diferenciar um do outro. 41. Ele é aprovado na Câmara rapidinho, o Lula chega com poder e tal. No Senado, aí ele já é aprovado parcialmente, já não é inteiro. 2008, segundo o mandato do Lula, ele apresenta uma nova proposta tributária, PEC 233, que sequer foi votada. Então, nós estamos sendo feitos de palhaços. Porque os governos apresentam suas propostas tributárias. Elas começam a ser discutidas no Congresso Nacional. A pressão é muito grande. Cada um tem um interesse. Tem estado que vai perder, tem estado que vai ganhar, tem setor empresarial que vai perder, tem setor empresarial que vai ganhar. E isso não precisa apresentar uma proposta tributária para saber o que vai acontecer, né? Pensa se não é óbvio que se você vai fazer uma reforma tributária, vai ter que gente vai ganhar, tem gente que vai perder. Não tem como todo mundo ganhar. Porque se todos os setores ganharem, é porque estão aumentando a carga tributária sobre as pessoas, né? Então vamos dar mais dinheiro para um setor, mais subsídio para outro setor, mais dinheiro para a Zona Franca, mais dinheiro para o setor automotivo, mais dinheiro. Começa a dar mais dinheiro, vai sair da gente. Então, para não aumentar a carga tributária, você tem que redistribuir o dinheiro. Redistribuir o dinheiro significa que você vai sair daqui e vai para lá, vai de lá para cá. Não tem como ser diferente. Então as coisas não andam. E aí, uma hora tem que discutir mais. Não anda porque tem que discutir mais. A outra hora não anda porque estamos no ano eleitoral, que é o caso de agora. Então, agora, faz sentido discutir em ano eleitoral? Não! Ano eleitoral, não! E no ano que vem? No ano que vem vamos fazer uma discussão mais profunda? Vamos. Aí no ano seguinte, 2024, é ano eleitoral de novo. Porque tem as eleições municipais. Aí vamos esperar, vamos avançar. Aí a gente avança em 2025, volta a discutir, e 2026 tem eleição de novo. A cada 2 anos tem eleição no Brasil. Ou tem que aprofundar a discussão, que é no ano ímpar, ou não pode fazer porque no ano par tem eleição. Então a gente não pode fazer no par e no ímpar. O que a gente faz? Os números se dividem em par e em ímpar. Não tem como ter um outro neutro.
No gênero estão discutindo o gênero neutro, mas número neutro não tem. Par e ímpar. É binário. Ou é isso ou é aquilo. Ou tem que discutir, ou é ano eleitoral. Então é uma palhaçada. Porque ficam os senadores envolvendo a sociedade, fazem audiências públicas, vão as pessoas mais qualificadas falar, setores econômicos se envolvem na discussão, vão contar o que está acontecendo, levam relato, levam estudos, empresas de consultoria. Aí na hora da votação, patetada. Na hora da votação, sacanagem. Na hora da votação, não dá quórum. Na hora da votação, vamos adiar os trabalhos por mais um mês. Na hora da votação, adiamos demais, agora só no ano que vem. Se é a reforma das reformas, alguns dizem que é a política, mas se é a reforma das reformas no campo econômico, se é aquilo que a gente tem que fazer para transformar o Brasil e fazer o Brasil virar um país parecido com alguma coisa razoável como ambiente de negócio, como é que nós vamos votar alguma coisa se sempre tem uma desculpa? E eu citei aqui uma enganação feita no governo Fernando Henrique, uma enganação feita no governo Lula, e nós estamos numa enganação feita no governo Bolsonaro. 3 enganações que envolvem o governo e envolvem o Congresso. Patrocinadas pelo governo e pelo Congresso. Pelo governo Fernando Henrique, governo Lula e governo Bolsonaro. E patrocinado pelo Congresso com todos os presidentes de Câmara e presidentes de Senado e os líderes e os integrantes do CCJ. Todo mundo sabe que não vai dar em nada. E não conta pra gente sugerindo que vai dar. É inacreditável. É inacreditável o que a gente está vendo. Como o Brasil vai se transformar se continuar assim? A impressão que dá é que assim, é muito bom para fazer campanha, vamos fazer uma reforma. A gente entrevistou Simone Tebet no Canal Livre, ela falou da reforma tributária. A gente entrevistou o Ciro Nogueira no Canal Livre, ele falou de reforma tributária. Você entrevista qualquer um no Canal Livre que envolve o poder, um ministro, um governador, João Dória falou de reforma tributária. E aí você vai ver, não sai coisa nenhuma. E eles sabem que não sai. E fazem a gente de trouxa. Então, eu queria que você ficasse ligado, ficasse ligada, porque toda vez que a gente entrevista um político aqui, às vezes a gente até nem se dá conta disso, porque a gente pergunta e ele fala da reforma tributária e a gente vai para a próxima pergunta. Mas vocês estão vendo aqui, por essas coisas que eu falei, que não anda. Então, querem fazer a gente de trouxa. E você não quer ser trouxa, né? Eu não quero ser trouxa. Então, não podemos deixar esses caras fazerem a gente de trouxa. Esse ano tem eleição. Não pode fazer reforma tributária porque tem eleição. Ok. Vamos apertar os candidatos em cima desse tema. Claro que vão apertar. Mas fique esperto, fica ligado. Um só pode prometer o que for, qualquer um desses políticos, mas o conjunto deles não está fazendo a lição de casa. Cadê as grandes transformações? Cadê a reforma tributária?